Então, dois tipos de movimentos nós vamos comparar aqui. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? MRU, MRUV. Quanto às características, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. No movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Se passar a mesma quantidade de tempo, ele vai percorrer a mesma distância sempre. Certo? A velocidade permanece constante ao longo do movimento. Então, é um movimento com velocidade que não varia. A aceleração é zero. Visto que a velocidade não varia, não tem variação de velocidade, a aceleração é igual a zero. E a função horária desse movimento é d. A posição do móvel é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, se eu quero localizar a posição do móvel em qualquer instante de tempo, basta utilizar essa relação matemática. Tá? Já no movimento uniformemente variado, as características são que a posição do móvel varia com o tempo elevado ao quadrado. A velocidade do móvel varia, mas não de qualquer maneira, varia uniformemente. Se ela aumentar 2, ela sempre vai aumentar 2. Se ela diminuir 2, ela sempre vai diminuir 2, a cada intervalo de tempo fixo. A aceleração é sempre constante. Isso aqui me diz que essa velocidade varia de forma uniforme. E a aceleração é diferente de zero. Então aqui eu tenho uma diferença. Aqui a aceleração é zero, aqui a aceleração é diferente de zero. Aqui a velocidade não varia, aqui a velocidade varia. São diferenças entre os dois movimentos. E as expressões mais comuns para esse tipo de movimento estão aqui. A função horária, que a posição varia com o tempo elevado ao quadrado. É uma função quadrática, ou função do segundo grau. Vocês aprendem na matemática, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A expressão da velocidade, já que a velocidade varia, ela varia como? Ela varia com o tempo através dessa expressão. E aqui a equação de Torricelli. Observe que nessas duas eu tenho tempo. Nessa aqui não aparece o tempo. Então tem problemas que eu consigo resolver com a equação de Torricelli. Eu consigo resolver com essas duas, mas aí eu tenho que fazer mais de um cálculo, esses 2, 3 cálculos. Enquanto aplicando Torricelli eu resolvo com um cálculo só. Então eu tenho que olhar quais são os dados que eu tenho, as informações que eu tenho no problema e escolher a expressão adequada. Ou uma composição dessas expressões. Às vezes eu tenho mais de um cálculo, eu preciso de mais de uma dessas expressões para resolver o problema. O primeiro problema é sobre movimento uniforme e uma aplicação da função horária. A função horária nós vimos que a posição do móvel é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E na letra A pede o D0. Pede o D0. Quanto é o D0? Quanto que é o D0? 10. D0 é 10. Aqui, ó. D0 é 10. 10 o quê? SI, unidades metro e segundos. Tá? Então, quando eu falar de posição ou distância, metros. Quando eu falar de tempo, segundos. Quando eu falar de velocidade, metro por segundo. Tá? As unidades aqui não é metro e segundo que eu estou utilizando. Então, posição inicial, 10 o quê? Metros. Estou falando de posição, 10 metros. Alguma dúvida? Só olhar aqui, ó, comparar. Qual é a velocidade? Aqui, ó. A velocidade é 2.
Qual é a unidade de medida de velocidade? Metro por segundo. Lembre-se, as unidades no SI aqui que eu estou utilizando, metro e segundo. Tá? Qual é a posição do móvel quando o tempo é 4 segundos? Eu quero saber o D. Quando o T é 4 segundos. Eu vou pegar a minha expressão D igual a 10 mais 2 vezes T. E no lugar do T, eu vou colocar 4. Então vai ficar D igual a 10 mais 2 vezes 4. O que eu resolvo primeiro? A soma ou a multiplicação? Multiplicação, ordem das operações. Primeiro a multiplicação. Então, D igual a 10 mais 2 vezes 4, 8. D igual a 18. 18 o quê? Metros. Posição medida em metros. Então, pessoal, eu usei a função horária das posições para o movimento uniforme para determinar a posição inicial, informação que eu tirei da própria função horária, para determinar a velocidade, informação que eu tirei da própria função horária, e para calcular a posição quando o tempo passou, porque essa função horária, ela me dá a posição do móvel em qualquer instante de tempo. Basta escolher um instante, colocar aqui e calcular. Então eu consigo localizar o móvel a partir disso, certo? Vocês podem montar uma função horária para a caminhada de vocês no trabalho que foi dado. Vocês não vão ter a velocidade lá? Vão ter a velocidade. A posição inicial de vocês podem botar lá como sendo a posição 0 a casa de vocês. A origem das posições onde é? É o 0 lá, né? É onde vocês estão. A origem das posições vai ser a casa de vocês. Então é o 0. Então quanto que é o D0 para vocês? 0. Quanto que é a velocidade? É a velocidade que vocês estão se deslocando. Tá? Dá para saber mais ou menos, a trajetória não é reta. Tá? Aí tem um probleminha. Mas dá para saber mais ou menos onde vocês vão se encontrar. Se vocês pegar lá e depois substituir o tempo aqui. Dá, né? Dá para fazer isso aqui em metros por minuto, por exemplo. Dependendo da distância, você vai fazer em quilômetro por hora. Vai botar a velocidade em quilômetro por hora. Ou metros por minuto, ou metros por segundo. Vocês calcularam 3 velocidades. Pode fazer uma equação para cada velocidade ali. E descobrir onde mais ou menos vocês vão se encontrar depois de tantos minutos.